Já alguma vez aconteceu olharmos para uma obra de arte moderna e ficarmos a pensar, mas o que é que isto quer dizer? Acontece a muita gente e hoje vamos perceber porquê. Vamos mergulhar na razão pela qual, a dada altura, os artistas sentiram que as palavras pura e simplesmente já não chegavam. A arte teve de se tornar outra coisa, algo mais fundo, quase um projeto espiritual. Vamos lá desvendar este mistério. E olhem, a crítica Susan Sontag apanhou este paradoxo na perfeição. Ela disse: a arte do nosso tempo é ruidosa com apelos ao silêncio. É uma ideia incrível, não é? É como se a arte estivesse aos gritos a pedir para ficarmos calados e ouvirmos. É precisamente esta contradição que vai ser a chave para percebermos tudo o que vem a seguir. Então, a grande questão que se põe é esta: por que é que a arte moderna parece que declarou guerra às palavras? E, como vamos ver, isto não foi um capricho, longe disso. Foi, na verdade, uma resposta inevitável a uma crise cultural muito profunda. Um momento em que a linguagem parecia simplesmente ter perdido a capacidade de dizer a verdade. E tudo começa aqui, numa crise das palavras. É só imaginar, tentar dizer algo de completamente novo, mas cada palavra que se usa já vem pesada, carregada, com séculos de significados. É como carregar uma mala cheia de bagagem que nem sequer é nossa. Era exatamente assim que muitos artistas modernos se sentiam. A Susan Sontag, mais uma vez, diagnosticou isto na perfeição. A linguagem, que antes era uma ferramenta limpa, estava agora contaminada, gasta. E a própria história, que para gerações anteriores era uma fonte de inspiração, transformou-se num peso, num fardo. Cada pintura, cada poema, parecia só um eco de algo que já se tinha feito. Então, qual foi a solução? Bem, a arte não podia continuar a contar historinhas. Tinha de se tornar uma experiência, algo que se sente diretamente, quase como uma revelação. Ora, perante esta encruzilhada, os artistas seguiram caminhos bem diferentes e radicais. O primeiro foi uma espécie de fuga para cima, uma busca por algo maior, pela transcendência, e a esse caminho chamamos o sublime. Foi o filósofo Friedrich Schiller que lhe deu o nome, o sublime. Pensem nisto, a sensação de estar perante uma tempestade violenta ou no cimo de uma montanha gigante. O corpo sente-se pequeno, frágil, até ameaçado. Mas, ao mesmo tempo, há algo dentro de nós, a razão, o espírito, que se sente elevado. É nesse exato momento que percebemos que temos uma natureza dupla. Somos corpos, sim, mas também temos uma liberdade interior que força nenhuma consegue esmagar. E aqui o contraste é muito claro. O belo, pensem num jardim perfeito, faz-nos sentir em paz, em harmonia com o mundo, mas o sublime faz exatamente o contrário. Lembra-nos que a nossa verdadeira essência vai além deste mundo físico. É, como dizia Schiller, uma espécie de treino para a coragem. Ensina-nos a ir além do medo físico. E era este precisamente o objetivo de artistas como Mark Rothko. Quando olhamos para aquelas telas enormes, cheias de cor, não há uma história para ler, não há figuras. O que ele queria era criar um espaço que nos absorvesse, quase um portal para o sublime. Um confronto direto, silencioso, com algo muito maior do que nós. E tudo isto sem a confusão das palavras. Mas claro, nem todos os artistas olharam para cima, para os céus. Houve outro caminho, igualmente radical, que foi na direção oposta. Um mergulho fundo, visceral, naquilo que nos causa mais repulsa. A teórica Júlia Kristeva deu-lhe um nome, o abjeto. E atenção, não é só o que é sujo ou feio, é aquilo que temos de expulsar de nós para sequer podermos dizer eu. Pensem naquelas coisas que nos dão uma repulsa imediata. Um cadáver, lixo a apodrecer. É essa fronteira em que o nosso sentido de identidade se desfaz e provoca uma reação física, quase um vômito. E a arte, claro, usou isto como uma arma. Quando Pierre Manzoni enlatou as próprias fezes e as vendeu a peso de ouro, o que ele estava a fazer era forçar uma pergunta muito desconfortável. Afinal, o que é que dá valor à arte? Ou quando André Serrano mergulhou um crucifixo em urina, estava a chocar, sim, mas para nos obrigar a pensar na relação entre o sagrado e o corporal. Estas obras não são para se entender com a cabeça, são para se sentir no estômago. Ok, então, se o sublime foi uma fuga para cima e o objeto foi um mergulho para baixo, houve ainda um terceiro caminho, uma espécie de retirada estratégica, a recusa pura e simples de comunicar. Mas o que é que quer dizer silêncio na arte? Para a Susan Sontag, não é uma ausência, não é algo passivo. Pelo contrário, é um ato de regressão. É o artista a dizer: eu recuso-me a dar o que estão à espera, recuso-me a dizer seja o que for. É uma forma radical de libertação. E esta viagem em direção ao silêncio tem várias etapas. Primeiro, o artista larga os temas que toda a gente reconhece. Depois, abdica do seu próprio controlo e começa a usar o acaso, por exemplo. E no limite, como aconteceu com o poeta Rimbaud,
que simplesmente parou de escrever, ou com o Marcel Duchamp que trocou a pintura pelo xadrez, o gesto final é mesmo o renunciar à arte, é o silêncio absoluto. Só que, como o compositor John Cage nos veio mostrar, o silêncio absoluto, na verdade, é impossível. Aquela sua peça famosa, 4 minutos e 33, em que o músico não toca uma única nota, não cria silêncio nenhum. Pelo contrário, abre-nos os ouvidos para os sons à nossa volta, para a nossa própria respiração, para a tosse de alguém na plateia. O silêncio transforma-se assim numa nova forma de ouvir. Ok, então, resumindo, temos estes 3 caminhos radicais: a busca do sublime, o confronto com o abjeto e a arma do silêncio. A pergunta é: como é que estas estratégias do passado nos ajudam a perceber a cultura de hoje? A resposta parece estar numa nova sensibilidade, uma que consegue, de alguma maneira, juntar todas estas contradições. Talvez a melhor imagem para descrever a sensibilidade cultural dos nossos dias seja a de um pêndulo, um movimento constante, entre um entusiasmo muito sincero e um distanciamento irónico, e nunca para em nenhum dos lados. A isto chama-se metamodernismo. O metamodernismo é, no fundo, esta tentativa de ser sincero e irónico ao mesmo tempo. É querer acreditar em grandes ideais, como os modernistas acreditavam, mas com a plena consciência de que todas as grandes promessas do passado falharam, como os pós-modernistas nos mostraram. É aquilo a que se chama uma ingenuidade informada. É agir como se a esperança fosse possível, mesmo sabendo de todas as razões que existem para se ser cínico. E aqui nesta tabela, a diferença torna-se muito clara. O metamodernismo não escolhe um lado. Em vez da paixão cega do modernismo ou do cinismo que paralisa do pós-modernismo, ele propõe uma sinceridade informada. E em vez de procurar uma verdade absoluta ou de se render e dizer que nada é verdade, procura uma verdade que funcione, uma verdade pragmática, para o mundo real. E esta oscilação está por todo o lado. Pensem nos filmes do Wes Anderson, aquela estética toda artificial, quase de brincar. Serve para quê? Para proteger e ao mesmo tempo realçar emoções que são profundamente sinceras. Ou na série BoJack Horseman, o cinismo e a sátira mais ácida são o veículo para contar uma das histórias mais devastadoras sobre depressão e trauma que já se fizeram. A ironia não apaga a sinceridade. Pelo contrário, é o que a torna possível hoje em dia. E, se pensarmos bem, esta atitude faz todo o sentido para a nossa época. Num mundo a rebentar de crises, a sinceridade pura e ingênua parece parva. Mas, por outro lado, a ironia constante parece uma fuga, uma atitude irresponsável. O metamodernismo é a resposta pragmática que encontramos para este impasse. No fundo, o metamodernismo é isto mesmo. É o esforço constante de tentar reconstruir o sentido, de criar ligação com os outros, mesmo sabendo à partida que se pode falhar, que o esforço pode até parecer ridículo. É a coragem de nos continuarmos a importar, apesar de tudo. E agora a pergunta fica no ar. Onde é que se nota este pêndulo a oscilar entre a ironia e a sinceridade no nosso dia-a-dia? Nos memes que partilhamos, na música que ouvimos, até na maneira como falamos uns com os outros? A resposta, muito provavelmente, está bem mais perto do que pensamos. Obrigado por me acompanharem nesta viagem.